Você está orçando a perfuração de seu poço e cada empresa te enviou um orçamento totalmente diferente? Será que compensa mesmo contratar a que tem um preço mais barato? Nesse vídeo eu vou te mostrar que o preço do método é apenas um fator que você deve analisar na hora de comparar orçamentos, e também como evitar cair em ciladas. Fala pessoal, aqui é Leonardo e esse é o Alavancando no Rural. Nesse canal a gente fala sobre poços artesianos e também sobre aquíferos e água subterrânea. E o tema do vídeo de hoje é sobre o preço na perfuração de poço. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou te pedir aqui para deixar seu like e se inscrever no canal, que isso fortalece muito o nosso trabalho. Nesse vídeo, vocês vão descobrir que a perfuração de poço tem muitos valores escondidos que você deve analisar na hora de contratar a empresa que vai fazer o serviço para você. O primeiro fator que a gente vai trazer aqui é o fator técnico. Diferente do que muita gente pensa, a perfuração de poço não é igual em todos os cantos. A gente tem basicamente dois tipos de perfuração. O que é feito com uma perfuratriz rotativa, utilizando bomba de lama, e a perfuração que é feita com a perfuratriz pneumática com o auxílio de um compressor. A perfuração com a perfuratriz rotativa, ela é feita em terrenos sedimentares, porque a rocha ela não é tão firme e durante a perfuração pode ocorrer desmoronamento. Então é necessário fazer uma perfuração mais lenta, utilizar uma bomba de lama para que essa lama fique na parede do poço enquanto você faz a perfuração. Já a perfuração com a máquina pneumática e auxílio de compressor, ela é feita sem nenhum tipo de parede de sustentação durante a perfuração. Então chegou na rocha, colocou um tubo de revestimento, depois disso pode perfurar na rocha que ela vai se sustentar e não precisa fazer nenhum tipo de procedimento para evitar desmoronamento. Esse tipo de perfuração é feito em terrenos cristalinos fissurais. Já em terrenos cársticos, você pode perfurar tanto na pneumática com o compressor, que ele vai sustentar, ou em alguns casos, com muitas zonas de dissolução, ocorre o risco de desmoronamento e é necessário fazer o revestimento do poço. Mas mesmo assim você consegue perfurar com a pneumática e revestir com um processo mais simples. Outro tipo de perfuração que hoje em dia não é tão comum é com a máquina percussora, a famosa bate-estaca, que é mais comum em sedimento e também em carbonato. Dependendo do tipo da sonda que será utilizado, o preço do método vai variar. O preço da perfuração feita pela sonda percussora ou pneumática é muito mais barato do que a perfuração feita pela sonda rotativa. Isso ocorre porque quando você perfura um poço com a perfuratriz rotativa, é necessário utilizar uma bomba de lama, aí o processo já muda porque você tem que fazer um tanque de circulação de água para que essa lama entre do poço, retorne e você consiga utilizar novamente. Nesse sistema, após a perfuração, também é necessário colocar revestimento e onde tem entrada de água, colocar os filtros, além de ser uma perfuração mais demorada do que uma perfuração feita com uma perfuratriz pneumática. Quando a gente fala de uma perfuração feita em terrenos cristalinos, pela perfuratriz pneumática, a perfuração já é mais rápida, você só precisa de material para revestir ali na zona mais superficial até chegar à rocha. Depois disso é só a perfuração, você não precisa colocar mais nenhum tipo de material e é muito mais rápida. Então esse tipo de perfuração costuma ter um método mais barato. Quando utiliza a sonda percussora, é um processo mais barato, só que um pouquinho mais demorado. Outro fator técnico que é muito importante na hora de analisar o orçamento da perfuração é o diâmetro do poço. Se você pegar o orçamento de uma empresa e tiver lá que o diâmetro a ser utilizado são 6 polegadas, esse orçamento tende a ser mais barato do que um orçamento de empresa que te passou com 8 polegadas. Por isso, é muito importante que você tenha uma pré-definição de qual diâmetro você vai utilizar na sua perfuração, mas não adianta você trabalhar com um diâmetro muito largo para ter uma vazão maior, sendo que esse poço não vai aguentar te fornecer aquela vazão por muito tempo. Então você tem que escolher um diâmetro que realmente seja coerente com o poço que você vai ter. No entanto, tem uma vantagem muito grande em você trabalhar com diâmetros mais largos, que é se você estiver em um terreno sedimentar com um poço de 8 polegadas e esse poço tiver algum rompimento, você consegue revestir com o de 6. Se você tiver com um poço de 6 polegadas de diâmetro, você consegue revestir com 4 polegadas. Depois disso é muito difícil você estreitar mais a bitola do poço, porque você não vai conseguir colocar uma bomba. Então em terrenos sedimentares, o que eu recomendo é trabalhar com um poço pelo menos de 8 polegadas, porque se tiver algum problema no revestimento, você consegue fazer um revestimento com um de 6 e assim sucessivamente. Mas um fator técnico que vai determinar o preço no orçamento de empresas de perfuração é a logística. Eu costumo dizer a meus clientes que sempre vai ser mais vantajoso contratar uma empresa da região,
porque a logística para você deslocar 2 caminhões, considerando um que vai ter a perfuratriz e o outro compressor, no caso de perfurações com perfuratriz pneumática, ela vai encarecer bastante o serviço. Então, em alguns casos, a logística é 2 vezes mais cara do que o próprio poço. E para fechar esse bloco e você não cair cilada, quando você for fazer o orçamento do seu poço, tenha o conhecimento do terreno da sua propriedade. Imagina, se você estiver no terreno sedimentar, você faz orçamentos com empresas de perfuração e entre eles tem um orçamento muito abaixo. Isso provavelmente indica que esse orçamento vai fazer a perfuração com a perfuratriz pneumática, que não é recomendado nesse tipo de terreno, e com certeza você vai ter um poço muito abaixo do que poderia ter e a vida útil dele vai ser muito menor do que seria se você tivesse perfurado com a perfuratriz rotativa. Vamos agora falar sobre os fatores de mercado na precificação da perfuração de poço. A perfuração de poço é muito comum em todas as regiões do Brasil, porém o preço não é igual em cada uma delas. Por mais que você esteja no mesmo tipo de terreno, vai existir sim a variação. E alguns fatores determinam se uma região vai ser mais barata ou mais cara que a outra. Porém, a gente segue a regra de qualquer mercado: oferta e demanda. Além da famosa prostituição dos preços. Quando você está em uma região em que a assertividade da perfuração é muito alta, as pessoas tendem a procurar perfuração de poço e possa ser que cada proprietário rural tenha pelo menos um poço na propriedade. Isso aumenta a demanda. Se tem uma demanda muito grande, as pessoas vão ver a oportunidade de fazer dinheiro, vão empreender na perfuração de poço, e aí a gente vai ter um mercado saturado. Isso vai fazer o ajuste do preço naquela região. Então, quanto maior a demanda, provavelmente a gente vai aumentar a oferta até atingir o equilíbrio. Se você tem uma demanda muito grande, mas você tem poucas empresas de perfuração, provavelmente o preço vai ser mais caro do que outras regiões no mesmo tipo de terreno. Se você tem muitas empresas de perfuração e uma demanda mais fraca, o preço da perfuração tende a ser mais barato. E aí a gente entra na questão sazonal. Se você está na época de chuva, provavelmente a perfuração do poço vai ser mais barato do que em uma época de seca. Não necessariamente a demanda ou a oferta vai ser constante durante o ano todo. Se você quer planejar a perfuração do seu poço e você tem flexibilidade de quando fazer ela, busque fazer em períodos de chuva que os preços tendem a serem mais baratos. Em algumas regiões acontece um fenômeno muito interessante. Quando o proprietário ele tem uma terra muito grande, ele compra a própria perfuratriz, geralmente pneumática, faz a perfuração dos poços dele para não ter que contratar o serviço e depois entrega aquela sonda na mão de algum responsável para que faça algum dinheirinho para ele recuperar. Na verdade, ele não está interessado em fazer dinheiro com perfuração. Não é o empreendimento dele. Ele comprou para não gastar dinheiro contratando serviço. Então ele só quer recuperar o dinheiro que investiu na sonda. Nessas regiões, o preço do método costuma ser muito barato. Para você que está aí assistindo, aqui na Bahia tem uma região que o preço do método chega a R$50. É isso mesmo. Se você não é dessa região, você vai se assustar. O preço do método chega a R$50. Já teve cliente aqui que falou que o método na região, essa mesma região, estava R$60, mas estava caro, que ele ia esperar chegar a 40, que seria provavelmente na época de chuva. No entanto, muitas vezes esse é o barato que sai caro. Como a perfuração vai ser feita por pessoas que não são profissionais da área, a chance de acontecer algum problema é muito grande. E por mais que você não tenha um prejuízo na perfuração porque a empresa te devolveu o dinheiro, você vai ter uma nova dor de cabeça de achar uma empresa capaz de realizar a perfuração do seu poço. Eu vou te dar um exemplo prático. Eu tenho alguns clientes dessa região que contratam algumas empresas nesse formato que eu falei para fazer a perfuração e depois tem que refazer a perfuração porque pegou algum tipo de cavidade vazia que prendeu ferramenta e o operador não tinha habilidade e não conseguiu descer. O cliente só perdeu tempo. Ele busca uma outra empresa já com experiência no mercado para continuar aquela perfuração e muitas vezes a empresa não quer aproveitar furo. Não, a empresa vai iniciar a perfuração do zero. Vamos falar dos fatores referentes à regularização da empresa. A maioria das empresas de perfuração no Brasil trabalham de forma clandestina. Uma empresa de perfuração regularizada tem que estar em dia com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que é o CREA, e também com o órgão ambiental estadual. Essas empresas estão sujeitas à fiscalização. Por isso, tudo que ela faz tem que ser um processo padronizado e regulamentado, como, por exemplo, ter profissionais qualificados e com carteira assinada no seu corpo técnico. Também é necessário que eles possuam um geólogo como responsável técnico.
e isso faz com que ela consiga prestar um serviço de melhor qualidade. Uma curiosidade para vocês é que se a fiscalização chega na sua propriedade, você está perfurando um poço e a empresa não tem a regulamentação para fazer a perfuração, a fiscalização pode parar a perfuração e destruir o que foi feito. No próximo bloco, a gente vai falar de serviços adicionais e a gente vai falar da outorga de poço. Para você conseguir tirar a outorga do seu poço, é necessário que a perfuração tenha sido feita por uma empresa credenciada. Você vai precisar apresentar ao órgão ambiental o perfil do poço e o teste de bombeamento. E esses dois documentos têm que estar assinados por um responsável técnico que participou da perfuração. Então a empresa de perfuração necessita estar regulamentada tanto no órgão ambiental quanto no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Além de perfurar o poço, é recomendado que a empresa que está perfurando realize algumas etapas que são imprescindíveis para um serviço bem feito, tais como o teste de bombeamento que a gente já falou, que você vai precisar tanto no seu projeto quanto para regularizar o poço, coletar água para análise química. Isso é muito importante porque a primeira e talvez mais importante coleta para análise química que você tem que fazer é logo após a perfuração, porque é a água ali natural e ela vai servir de parâmetro para você comparar com outras análises ao decorrer do tempo. Então você tem sua análise de referência, que é logo após a perfuração, e a cada ano você vai fazendo outras análises e vai comparando se os fatores físicos, químicos e biológicos alteraram ao decorrer do tempo. Se possível, a empresa também vai colocar um geólogo para acompanhar a perfuração. Isso não é essencial, mas ajuda na tomada de decisão durante a perfuração do poço. E também um relatório de perfuração bem feito, com registros fotográficos, que também vai ser necessário na hora de pedir uma outorga. Na maioria dos orçamentos baratos, esses serviços não estão incluídos. E você não pode comparar uma empresa que faz tudo isso com uma empresa que simplesmente tem um método de perfuração muito abaixo do mercado. Claro que o preço vai ser um fator essencial, mas é importante que você compare orçamentos, sabendo o que a empresa A está te oferecendo e o que a empresa B está te oferecendo. Então, quando você receber orçamentos da perfuração do seu poço, lembre que isso reflete nas decisões e etapas técnicas que vão ser realizadas. E se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe seu like e até a próxima.